O infravermelho longo emite uma onda eletromagnética com a função de estimular e fazer vibrar as moléculas d'água, quebrando os cachos e separando-as. Desta forma, a água penetra com facilidade nas células, promovendo a troca de substâncias, levando nutrientes e removendo os radicais livres, energizando as células e aumentando a resistência do organismo. O infravermelho longo é reconhecido há muito tempo como um excelente anti-inflamatório e analgésico, usado sobretudo como tratamento de lesões articulares e musculares. Mas o que é o infravermelho longo? É um raio de luz não visível ao olho humano, cujo comprimento de onda encontra-se entre 4 e 14 microns. É indispensável para a existência de vida na Terra e encontra-se em abundância na luz solar. Quando incide sobre o nosso corpo, promove reações positivas para a saúde e não tem qualquer contraindicação. Com o extraordinário avanço da ciência no século passado, descobriu-se que o infravermelho longo, e somente ele, tem a capacidade de romper a rede formada por moléculas de água, também chamada de cluster. Isso ocorre porque o infravermelho longo emite fótons, os quais têm uma quantidade exata de energia capaz de promover essa reação. Para entendermos os benefícios que a ruptura dos clusters traz para o nosso organismo, é preciso antes compreendermos alguns conceitos e propriedades da água. O primeiro conceito é o de que a menor quantidade de água que se pode ter é a molécula de água, formada por 2 íons de hidrogênio, que tem carga positiva, e um íon oxigênio, que tem carga negativa. É o H2O. Os 2 íons de hidrogênio sempre estão próximos um do outro nessa associação com o oxigênio. Sendo assim, a molécula de água apresenta um polo positivo, representado pelos 2 íons de hidrogênio, e um polo negativo, correspondente ao íon oxigênio. A molécula de água é, portanto, bipolar, e sempre que tivermos mais de uma molécula de água juntas, elas sempre estarão unidas pelos polos contrários. Isto é, o polo positivo de uma ligado ao polo positivo da outra. O segundo conceito diz que os clusters tendem sempre a se tornarem maiores pela adição de mais moléculas de água na sua periferia. O terceiro aspecto a ser analisado refere-se à capacidade que a rede de água tem de englobar tudo o que está no meio líquido, independente do que seja. Isso posto, podemos concluir que tudo o que circula no nosso organismo, tal como hormônios, vitaminas, sais minerais, aminoácidos e até mesmo os catabólicos que correspondem ao lixo celular, sempre estarão englobados por uma rede de água. Muito bem, já sabemos que a água se organiza em rede ou cluster, que essa rede envolve tudo o que está no meio líquido e que esse conjunto formado pela rede e o elemento englobado tende a ficar cada vez maior. Porém, se esse conjunto ficar muito grande, ele não conseguirá passar pelos poros dos vasos sanguíneos, impedindo a adequada nutrição celular e a perfeita eliminação dos catabólicos. Aqui reside a importância do infravermelho longo, pois, como dissemos antes, ele tem a capacidade de romper os clusters pela oferta de uma quantidade exata de energia, que, ao estabilizar a molécula de água, propicia o seu desprendimento da rede. Como consequência, teremos uma rede menor e um adequado fluxo de elementos circulantes através dos poros dos vasos. Podemos concluir, portanto, que o infravermelho longo é um elemento que facilita a chegada de todos os nutrientes e hormônios até a célula, bem como promove a eliminação dos catabólicos.